Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa América Feminina. Após vitória na estreia contra a Venezuela, a seleção brasileira enfrenta a Bolívia nesta quarta-feira pela segunda rodada da competição. O duelo será às 6 da noite, horário de Brasília, no estádio Gonzalo Pozo Ripalda. Jogo em Quito, no Equador. O Brasil vai em busca da liderança do grupo. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Tudo bem, Lupe? Bom dia pra você. Opa, tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. Mais uma contratação no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ontem, no finalzinho da noite, o Guarani oficializou a chegada do volante Cadi. O jogador estava no São Bernardo, teve uma campanha bem interessante no Água Santa, no vice-campeonato paulista do Netuno em 2023 e tem experiência na Série C. Ano passado defendeu o Londrina. A diretoria ainda segue em busca de reforços. Enquanto isso, dentro de campo, Marcelo Fernandes organiza a equipe que vai enfrentar o Anápolis na segunda-feira, fora de casa. Série C do Brasileirão também se confirma Marcelo Chamusca para a sequência da Série C. O técnico de 56 anos será o comandante do Gavião após a demissão de Raul Cabral. Chamusca comandou acesso com o Salgueiro para a Série C em 2013, com o Guarani para a B em 2016 e com o Ceará para a primeira divisão. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O São Paulo seguirá sem o atacante Lucas Moura para a partida de hoje contra o Bragantino fora de casa pelo Brasileirão. Além dele, o tricolor também não contará com o jovem centroavante Rian Francisco, que sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho. O Palmeiras reestreará no campeonato contra o Mirassol e contará com Piquerez, Maurício e Sousa, enquanto o Santos fará sua primeira partida no retorno do torneio contra o Flamengo, tendo Neymar como titular. Já o Corinthians não terá Gustavo Henrique, Depay e Romero na partida diante do Ceará no Nordeste. Futebol internacional, Roma acelera para contratar Richard Rios e faz nova oferta pelo volante do Palmeiras. O time italiano formalizou uma proposta de 31 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais na cotação atual, sendo 28 milhões fixos, que daria aí 180 milhões de reais, e outros 3 milhões de euros em bônus, aproximadamente 19 milhões de reais. O Guarani também está de olho nessa negociação, porque tem direito a 13% do colombiano. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Está aberta a disputa por uma vaga na lateral direita da Macaca para o jogo contra o Floresta, sábado no Moisés Lucarelli. 3 candidatos: Pacheco, João Gabriel e Luiz Felipe brigam pela vaga de Maguinho, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Hoje teve treino lá no Moisés Lucarelli e daqui a pouco Luiz Felipe, um dos candidatos, fala a respeito da briga pela titularidade e projeta o duelo contra o time cearense. Playoffs da Copa Sul-Americana, Vasco é goleado por 4-0 pelo Independiente Del Valle e fica perto do adeus à Sul-Americana. Lucas Piton foi expulso no início do jogo e o goleiro Léo Jardim ainda defendeu um pênalti. Partida de volta será na próxima terça-feira em São Januário. O Bahia ficou no empate 0-0 com o América de Cali. Hoje o Grêmio encara o Alianza Lima no Peru. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Falando de Campeonato Brasileiro, além dos 4 paulistas em campo hoje, um jogo a mais. O Botafogo, tentando voltar ao G4 da competição, encostar no G4 da competição, recebe o Vitória. O Vitória, que está com uma situação complicada, está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, Botafogo e Vitória jogam hoje às 9h30 da noite no Newton Santos, no Rio de Janeiro, viu, Julio? Valeu, Fabião. E já liberando aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp,
991869070, 991869070. Fique à vontade para registrar aí o seu comentário aqui no CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto, comando de stream é com Samela Deep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações com o santista Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Tem uma sinalização de ocorrência na Francisco Glicério, cruzamento com a General Osório. Atenção, então, ali já nas proximidades do Largo do Rosário, e também diminui a velocidade chegada para Moraes Salles pelo excesso de veículos. Inclusive, na Avenida Moraes Salles, também tem uma ocorrência logo depois da Boaventura do Amaral, para você que vai em direção do Nova Campinas, seguir também em direção da Heitor Penteado. Causa reflexo também para quem vai em direção da região central, na passagem já pelo Laurão. A Via Expressa Valdemar Pascoal, por enquanto, é um bom caminho nos dois sentidos, e pela Norte e Sul, o nosso ouvinte também segue sem problemas, tanto em direção do Taquaral, quanto no sentido contrário, para seguir em direção da Orozimbo Maia e também da região do Cambuí. Júlio. Valeu, Mário Quintino. Volta na programação da CBN, agora 11:13. Animalia Park, uma reserva, um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão indoor. Viva esta incrível experiência com sua família. Acesse animaliapark.com.br. É divertido preservar. CBN Esportes Campinas. Onze 14, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco aqui registrando as participações pelo nosso WhatsApp. Mas antes, Gabriel Dudziak tem informações do futebol paulista, até porque hoje tem Campeonato Brasileiro. O atacante Lucas será desfalque novamente para o São Paulo na partida de hoje contra o Bragantino às 9:30 no interior do estado. Sem jogar desde o dia 6 de maio por causa de um estiramento no joelho direito, o atleta ainda não reúne condições de participar de um duelo oficial. O tricolor ainda recebeu outra notícia ruim nesta terça. O centroavante Rian Francisco sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho e por isso perderá o restante da temporada. Por outro lado, o também atacante Lucas Ferreira participou dos treinamentos nesta terça-feira e tem chances de atuar, enquanto Luciano, que cumpriu suspensão diante do Flamengo, deve ser titular. Os outros três grandes do estado também jogam nesta quarta. Às 7:00, o Palmeiras recebe o Mirassol, naquele que será o primeiro confronto da equipe após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Recuperados de procedimentos cirúrgicos realizados nos últimos dias, o lateral esquerdo Piquerez e o meia Maurício serão titulares, enquanto o lateral direito Giai e o zagueiro Murilo serão desfalques por lesão. Recém-contratado, o atacante paraguaio Ramon Sosa está regularizado junto à CBF e deve ficar no banco de reservas.
Às 7h30 da noite, o Corinthians visita o Ceará. O alvinegro terá que lidar com as ausências do zagueiro Gustavo Henrique, que jogou contra o Bragantino, mas que será preservado pela comissão técnica devido ao longo tempo de inatividade, e também dos atacantes Memphis Depay e Romero, suspensos. Na zaga, André Ramalho, que volta após suspensão, deve ser titular, enquanto na frente, Thales Magno e Héctor Hernandes ou Gui Negão devem formar uma dupla. O técnico Dorival Júnior terá à disposição ainda os volantes Breno Bidon e Maicon, que desfalcaram a equipe na partida anterior. Por fim, o Santos joga contra o Flamengo às 8 da noite na Vila Belmiro. O Peixe estará reforçado pelo retorno do atacante Neymar, que estava suspenso no último jogo da equipe antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Por outro lado, o meia Roleiser está suspenso pelo terceiro amarelo e por isso deixará a equipe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Fábio Chaib, agora a gente volta para a realidade do Campeonato Brasileiro, né? Tava legal falar de Mundial, projetar aqui os times do Mundial, mas agora o Palmeiras de volta também ao Brasileirão, com esses desfalques citados, né, pelo Dudziak, Paulinho, Murilo, a questão do Giai também, que é uma questão física, é o time que não tem mais o Estevão, então é a remontagem de um Palmeiras, né? O Abel vai precisar aí de algumas adaptações, enfrentando o Mirassol, que antes da parada estava em alta, estava embalado, né? Agora resta saber se foi um momento ou se esse Mirassol aí pode realmente dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro, né, Fábio? Exatamente, Júlio. O Palmeiras desconfiado, né? A torcida está desconfiada da atuação da equipe agora sem o Estevão, né? O Estevão também, o Paulinho também, como você disse, só ano que vem, um ataque novo do Palmeiras, o Ramon Sousa, o principal reforço para essa parte da temporada, vai começar no banco de reservas, um paraguaio que não muita gente conhece. Vamos ver como vai ser o desempenho dele aqui. E esses outros também desfalques, né? O próprio Murilo, que sentiu lá na Copa do Mundo de Clubes, também está fora. Então o Palmeiras um pouco desconfiado, que precisa da vitória, justamente para não deixar o Flamengo, líder da competição, deslanchar aí na frente. A torcida do Palmeiras tem o apoio hoje de poder contar com uma bilheteria um pouco mais acessível, né? R$40 de ingresso, feito pela presidente Leila Pereira, até R$80 no setor um pouco mais sofisticado ali. O Palmeiras tentando essa vitória para reembalar, para trazer novamente a confiança da torcida. Mas Mirassol é pesado, hein? Não vai ter vida fácil o Palmeiras, não. O Mirassol ficou 45 dias, Júlio, sem jogar por conta da pausa, né? Então, mas isso é bom ou ruim? Então, porque o time tava embalado, né? E assim, não tava sofrendo com desfalques, um tempo pra recuperar fulano. Não teve isso. Aí vai depender da questão da comissão técnica, né? Do que eles fizeram dentro desse período. Estudaram o Palmeiras um pouco mais cansado, né? Por conta dessa disputa da Copa do Mundo de Clubes, mas o Palmeiras hoje vai ter uma parada bem difícil pela frente. O Mirassol, que aliás, Red Bull Bragantino tá na terceira colocação, Palmeiras é o quinto e depois o Mirassol. O Mirassol dos paulistas que disputam o Campeonato Brasileiro tem aí a terceira melhor campanha, já que São Paulo e Santos estão lá embaixo na classificação do Campeonato Brasileiro. É isso, ó. Mirassol é o 10º hoje com 17 pontos, Palmeiras é o quinto com 22, Bragantino tem 26, Corinthians é o 11º, estão uma posição atrás do Mirassol, São Paulo e Santos estão aí perto do Z4. O Mirassol, que aliás é um ex-Campinas Futebol Clube, né, praticamente, porque tem várias peças, várias figuras conhecidas aqui, ó. O Walter, ex-Corinthians, Cuiabá, o goleiro Walter, Lucas Ramon, lateral direito, jogou no Guarani, João Vitor, zagueiro, jogou no Guarani, Gemes, grande jogador do Mirassol, bom zagueiro, hein? Passou pelo Vila Nova. Reinaldo jogou na Ponte Preta, lateral esquerdo, King Ronaldo, né, ex-Grêmio, São Paulo, enfim. Jogou na Ponte em 2016. Neto Moura jogou na Ponte. E quase no Guarani. Danielzinho. Gabriel. Meia. Esses não, né? Alisson é o quase reforço do Guarani, né? Também. Da Ponte. Ele veio pra Campinas verdade, e depois da Ponte. Não logrou êxito. Da Ponte, o Alisson quase reforço. Negueba, atacante do Mirassol. O Edson Carioca, que era meia no Guarani, virou camisa 9 no Mirassol, né? Olha que loucura. Então só o Gabriel, o Danielzinho e o Negueba e o Alisson que não passaram pelo futebol de Campinas. 2, 3, 4, e os Gemes, né, no 5. caso. 5 de 11. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 11. Então, assim, é um time com muitas peças conhecidas daquele futebol campineiro. E vou dizer aqui, Lupe, que talvez só o Reinaldo e um pouco do João Vitor, tá? Foram unanimidade aqui. O Lucas Ramon não se firmou como titular no Guarani. Neto Moura teve altos e baixos na Ponte, né? Mas acho que terminou bem até. Ele machucou muito, né? Edson Carioca era reserva no Guarani, então pra você ver como é o tal do futebol, né? Que é uma roda gigante, né? O futebol gira, né? Não tem o que fazer. Corinthians e Ceará.
Ô Fábio, tava olhando aqui os relacionados, vou até pegar aqui, tá? Pra citar. Os relacionados do Corinthians pro ataque. Eu fiquei assim, realmente impressionado, porque o Corinthians, apesar de algumas saídas, como o Igor Coronado aí, que vai aliviar um pouco da folha, ele tem ainda o terceiro elenco mais caro do Brasil, né, em termos de folha. E tem um ataque aqui espetacular, ó. Atacantes relacionados. Héctor Hernandes. Opa, esse é ruim, hein? Héctor Hernandes Lupe, né? Kaique, Thales Magno, Guinegão e Cauê Furquim. Esses são os relacionados do Corinthians pro duelo contra o Ceará. Tava montando meu time no Cartola. O que eu vou ter a jogar, né, Lupe? Cartola, né? É verdade. O Mundial. Foi bem, hein? Nossa, a gente ficou ali, ó, na briga pela segunda posição. Metal, metal, até o final. E eu fiquei em segundo, claro. O Marcelão Carvalho foi o campeão, nosso colega do G1. Aí eu escalei aqui no meu Cartola, viu, Fábio? A zaga do Ceará. Porque o ataque tem Héctor Hernandes, Kaique, Thales Magno, Guinegão e Cauê Furquim como opções. Não empolga nada a torcida corintiana para essa sequência de campeonato, viu, Fábio? Por isso da bronca do terceiro cartão amarelo pro Depay, né? Sabe que o Depay também estava pendurado, acabou sofrendo esse cartão amarelo, não viajou pro Ceará. Aí também sabe, o Lupe também trouxe ontem que na próxima rodada o Corinthians enfrenta o São Paulo, justamente também. Pode ser também mais um dos motivos também para o corintiano querer enfrentar o clássico no próximo final de semana, mas a realidade é que hoje o Corinthians muito desfalcado, deve ter o ataque formado pelo Thales Magno, um pouco contestado também, muitas vezes, entra bem, mas ao longo do jogo, e o Héctor Hernandes, que também não desencantou no Corinthians. O Corinthians com muitos problemas, a gente vê isso também, não na parte de dentro de campo, como fora também. Ontem teve invasão da torcida, cobrando jogadores por bons resultados. O próprio Dorival Júnior não está com aquele trabalho que a gente sabe consolidado, né? Também aquele trabalho que ele sabe fazer, extraindo o melhor de cada jogador. Parece um pouco até desanimado na frente do comando do Corinthians, mas o Corinthians tem que ganhar essa partida, tentar uma boa vitória lá no Ceará. A gente sabe que é difícil. O time do Léo Condé faz ótimo campeonato também, venceu o clássico contra o Fortaleza na última rodada e agora tentando subir mais na competição. Nos dias difíceis pro Corinthians, viu, Júlio? Se não vier com a vitória nesta noite, vai ser muito cobrado por um resultado positivo no Majestoso, no clássico do próximo sábado, 21h do Morumbi. É isso, o Corinthians precisa imediatamente de uma reação aí para a sequência do campeonato. Além de tudo, não tem conseguido empolgar, né? O jogo contra o Bragantino mostrou muito disso. Até o Kaká teve lá um debate com o repórter lá sobre ter jogado bem ou não. Acho que os dois tinham suas razões, né? O Kaká tinha razão ao alegar que o Corinthians teve mais chance do que o Bragantino, porque teve, de fato. O Corinthians perdeu ali 3 gols impressionantes, 2 com o Romero, né? Então, se tivesse sido efetivo, certamente o sistema defensivo teria sido menos cobrado depois. O Bragantino acabou sendo mais efetivo. Só que o repórter tinha razão também em dizer que o time não empolga, né? E não tem empolgado mesmo. Flamengo, Santos e Flamengo, hein? A última vez aí que a gente viu um Neymar jogando um Santos e Flamengo, a gente lembra o que aconteceu, foi um jogaço, né? Um 5-4 pro Flamengo, e um impressionante. Puskás, só isso. Um Puskás, foi um jogaço. Mas agora é um Santos bem diferente daquele, né, Fábio Scheib, né? Um Santos que tem aí o seu Kleber Xavier como técnico ainda tentando ter uma sequência, mas é um time que também deixa o torcedor um pouco empolgado e esperançoso 100% no Neymar, que hoje deve ser um camisa 10 aí do Santos. O Santos vem carregado nessa temporada, né? Voltou da Série B do ano passado também, já foi eliminado da Copa do Brasil esse ano. O Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, faz uma campanha muito abaixo, deixando o torcedor desanimado. E tem justamente no Neymar hoje, né? O Neymar que renovou o contrato, agora vai permanecer no Santos. Acabou essa questão de continuidade na equipe santista. E hoje é um grande jogo contra o líder do campeonato, né? Tinha que lembrar que o Flamengo venceu o São Paulo com autoridade no último final de semana. E hoje justamente quer vencer o Santos, apesar de ser um jogo na Vila Belmiro, para se consolidar aí na liderança do campeonato. O Flamengo que vem muito bem desde a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. O Santos não pode esperar mais tempo, viu, Giro? Porque tem os times de baixo começando a ganhar. O Juventude ganhou na última segunda-feira, já encostou no Santos também. Uma derrota hoje pode significar a entrada no Z4 da competição mais uma vez, lamentavelmente, né? O Flamengo que não vai ter o Pedro ainda, né? O Pedro se pronunciou, diz que se sentiu desrespeitado.
pelo Felipe Luiz, enfim, é uma rusga. Eu gostei da postura do Felipe Luiz inicialmente, porque eu acho que o técnico, se ele não toma algumas atitudes, às vezes, ele acaba perdendo o vestiário. O grande problema é que os dias seguintes à declaração do Felipe Luiz, muita coisa veio à tona, de uma rusga pessoal entre Felipe Luiz e Pedro. Então, isso são desde os tempos do jogador. Aí, quando você mistura o lado pessoal, assim, já é uma situação mais complicada. Só que, como é que você administra isso? Porque se existe uma rusga pessoal, o Felipe Luiz é o técnico do Flamengo hoje. Então, a última palavra é a dele. Ele tem soberania sobre o Pedro hoje, né? Então, é um BOzaço aí pro Flamengo resolver. E tem um detalhe que o Fábio Scheib já alertou, que o Pedro já estourou, né? O número de jogos para se transferir para clubes do Brasil para disputar o Brasileirão. Tem que negociar para clubes do exterior. E o Felipe Luiz, nessa declaração, ele até disse, né, que ele ainda crê, caso o Pedro comprove nos treinamentos, que ele é um jogador que tem uma média aí, mais ou menos, de 20, 30 gols por temporada. E fazer gol no futebol hoje é o mais difícil. E encontrar um jogador artilheiro também é muito difícil. Então é uma situação bem delicada. A diretoria do Flamengo vai ter que resolver aí com muito cuidado o que fazer com o Pedro. Ou negocia, ou senta com a comissão técnica, com o Felipe Luiz, e coloca aí os pingos nos is para colocar fim a essa situação chata, né? Porque fica uma troca de farpas. Eu achei legal, mas assim, eu acho que o Felipe Luiz, eu acho que ele deve ter tido também um respaldo da diretoria para ter falado tudo aquilo na entrevista coletiva, porque senão ele não ia expor o jogador da maneira que expôs. E a movimentação no mercado, né, Júlio, também já indica uma possível saída do Pedro, já que o Flamengo ontem foi noticiado pelos grandes veículos, principalmente o GE também noticiou que o Flamengo tem interesse no Tati Castellanos, jogador que é argentino, né, está na Lazio. O Palmeiras já quis um tempo atrás também, fez boa campanha pelo Girona também, participou da MLS um tempo, e agora seria opção para o ataque, justamente para o lugar do Pedro que deve sair, né, não tem clima mais, e essa possível chegada do Tati Castellanos aí pode ser um indicativo de uma saída do Pedro, né? E assim, vai precisar de uma reposição, né, porque o Plata não tá no mesmo nível do Pedro, né, Plata... E acho que ele nem é um camisa 9 legítimo assim, mas é um jogador que perde muitos gols, perde muitas chances também nesse time do Flamengo. Rapidamente aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Bom dia, meu amigo, aqui é o Ademir de Tu, um pouco triste ainda. Queria até mandar um abraço pra ele perdeu a mãe recentemente no final de semana, viu, Julião? Poxa, Ademir. Queria deixar minha solidariedade, um grande abraço ao Ademir. Tá triste, chateado, mas a vida que segue, viu, Ademir? Fica com Deus aí. Um abraço aqui de toda a equipe da CBN pra você, Ademir. Obrigado aí pela companhia nesses tempos difíceis, que Deus console todos vocês aí, conte com a gente sempre. Obrigado aí pela mensagem de qualquer maneira. O Emerson Dias, quem tem que jogar na vaga do Maguinho é o Luiz Felipe, 3 zagueiros e ele como ala para atacar mais o adversário na Ponte. Ponte joga contra o Floresta no sabadão, no Majestoso. Daqui a pouco a gente vai projetar aí esse time e o Luiz Felipe é uma das opções, como trouxe o Lupe aqui na manchete. Uma das alternativas aí para o professor Alberto Valentim. Bom dia, amigos! Não sei se repararam, mas o Mirassol é praticamente um Campinas Futebol Clube. Vários jogadores que passaram por aqui, que loucura. Renato Alves. Olha lá. O rei do xarope. O Renato Alves não tem jeito. Bom dia, galera do CBN Esportes. Será que o Vojvoda não caberia na Ponte? Caberia, o problema é que a Ponte... Ô, Wagner, com certeza. Acho que qualquer time da Série C, Série B, Série A. Se o Santos não conseguir uma sequência positiva, a maior sombra do Vojvoda é no Kleber Xavier. Certeza. Eu acho que assim, se o Zubeldia tivesse resistido mais um pouco, aí ele seria demitido agora, porque o sonho do São Paulo é o Vojvoda. Quando os dirigentes do São Paulo abriram o jornal Lance e viram que Vojvoda tinha sido demitido, eu acho que alguém falou, rapaz, podia ter esperado mais um gole, hein? Vai e vem do mercado. Vai e vem do mercado. Rapaz, era legal, hein? Você lembra do Jornal Lance? Eu lembro, eu comprava o Jornal Lance, era R$1,50. Esse período de transferência era aquilo. Você tinha ali o vai e vem, todos os times, Série A e Série B de Campeonato Brasileiro. Quem já tinha fechado, quem negociava e quem melou. Era muito legal isso. Muito legal. Muito legal. E a contratação do Ronaldo, por exemplo, eu sou pelo Lance. E os setoristas já... Acho que era o Vessone, o setorista do Corinthians. Já sabiam da contratação um dia antes, que nessa época tinha isso, né, Lupe?
Dava pra guardar, né? Não vazava na rede social. UX, né? Então, assim, você esperava, eles fecharam o jornal, de manhã tava lá, Ronaldo era do Corinthians, na capa do Lance. Espetacular. Eu gostava de ler de trás pra frente, eu começava pelos colunistas. As últimas páginas eram os colunistas e aí no começo tinha a tabela dos campeonatos. Grande jornal Lance. 11h30, daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso CBN Esportes, trazendo informações sobre o Guarani Ponte, que entrou em campo pela 13ª rodada da Série C. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Repórter CBN. Quarta-feira, 16 de julho de 2025. A aprovação do governo Lula subiu de 40% para 43% e a desaprovação recuou de 57% para 53%. Os dados estão numa pesquisa Genial Quest divulgada hoje. A melhora ocorre em meio à divulgação do tarifaço do presidente Donald Trump contra os produtos brasileiros. 79% das pessoas entrevistadas disseram que a iniciativa do americano vai prejudicar a vida delas. E 53% afirmaram que Lula está certo ao reagir com reciprocidade às sobretaxas adotadas pelo líder republicano. A pesquisa foi produzida entre os dias 10 e 14 de julho e ouviu 2.004 pessoas. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança chega a 95%. Pelo menos 5 pessoas morreram no acidente no trecho da BR-153 que corta o município de Porangatu, em Goiás. Um caminhão, um micro-ônibus e um ônibus bateram no quilômetro 2. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 2 veículos coletivos faziam parte de um comboio de 4 ônibus de alunos da Universidade Federal do Pará que participariam de um congresso da União Nacional dos Estudantes em Goiânia. O Ministério Público do Ceará cumpriu um mandado de busca e apreensão em Natal, no Rio Grande do Norte, contra um dos suspeitos de envolvimento na campanha de ódio promovida nas redes sociais contra a farmacêutica Maria da Penha. Ela é vítima de tentativa de homicídio e símbolo da luta contra a violência doméstica. Na ação, foram recolhidos aparelhos eletrônicos e documentos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Rede CBN Informações em São Paulo, com a Marcela Marcos.
Marcelo, o Parlamento de Portugal aprovou hoje um pacote que altera as leis de nacionalidade e também da imigração. A medida, que deve impactar milhares de brasileiros que vivem no país, recebeu votos favoráveis da coalizão de governo Aliança Democrática do partido de ultradireita Chega. A iniciativa liberal se absteve. Todas as siglas de esquerda foram contrárias à nova lei de estrangeiros e criticaram a rapidez com que a medida avançou e foi aprovada pelo parlamento. A oposição também pediu que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vete a proposta. O objetivo do pacote é restringir a obtenção da cidadania portuguesa e diminuir o número de pessoas que imigram para o país. Alguns itens se destacam, como a previsão da perda de cidadania portuguesa caso o imigrante cometa crimes graves e o aumento do tempo de residência para que seja feito o pedido de cidadania. Pelo projeto, o tempo passa de 5 para 7 anos, mas pode chegar a 10 anos se o imigrante for de um país não lusófono. As novas leis também estendem o período em que o imigrante precisa viver de maneira regular em Portugal para que seja autorizado a naturalizar um filho nascido por lá, por exemplo, e acaba com a possibilidade de que turistas brasileiros sem visto peçam autorização para morar em território português. O projeto também estabelece uma nova força policial, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. O objetivo é fiscalizar a permanência de estrangeiros em Portugal e fazer deportações, se for o caso. Marcela. Obrigada pelas informações, Marcela Marcos. No horário de Brasília, 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes. Vou mandar abraço aqui pro Wilson. Bom dia, galera da CBN. Um aviso para a Comissão Técnica da Ponte. Aviso para a Comissão Técnica da Ponte Preta. Atenção, Comissão Técnica da Ponte Preta. Aviso. Abre aspas, Wilson. Cuidado. Vocês vão perder pro Guarani. O time deles está melhor. Fecha aspas, Antônio Wilson do Nova Europa, Ponte Pretano. Obrigado pela participação. Bom dia, amigos. Se o Pedro aceitar reduzir um pouquinho o salário, pode ser banco do Gé. Pode vir pra cá. André Batista, Jardim Uruguai. Contém ironia. Escreve aqui o nosso ouvinte hoje em dia, né, André? Vai ter um problema isso aí. É bom deixar claro, né? Se a Ponte continuar jogando em câmera lenta, não vai subir. Foi vergonhoso o segundo gol de Chaporã, aquele, hein? De Chaporã. Aquele que tem fãs em Jundiaí. Eu tava de férias, mas eu vi... Saiu 30 metros atrás de 3 jogadores da Ponte, conseguiu ultrapassar e fazer o gol livre. Eu vi o jogo. Léo do Centro. Sabe quando você faz um churrasco e você chama os amigos, e aí lá pro meio do churrasco você fala assim, gente, vamos jogar bola? Sim. Aí o pessoal, bora, aí tira o time e tal. Cara, na boa, com todo respeito, mas foi um gol de churrasco. Com participação do Vitor Andrade também, né? Participação do Vitor Andrade também, ex-Ponte Preta, né? O que o Vitor Andrade fez no lance? Ele começou a jogada, né, Júlio? Ele faz o lançamento, é o Felipe Garcia que faz o lançamento, né, depois. Não lembro. Exatamente. Murilo Martins, Florencio 1, antes da Copa do Mundo de Clubes, Neymar não tinha renovado com o Santos. E o Neymar pai disse ter muitos clubes querendo o atleta, mas nenhum fez proposta. Com essa renovação com o Santos, podemos dizer que o Neymar já vive fase de encerramento na carreira no clube que o revelou, o Murilo Martins. Não, o Fluminense fez oferta por ele, né? Murilo, eu não tenho essa resposta, sabe? Porque assim, é muito difícil decifrar o Neymar, cara. A cabeça do Neymar, assim, ele tá motivado ainda pra, de repente, tentar jogar uma Copa ano que vem? Não sei, entendeu? Então, assim, o Neymar é um cara muito difícil de decifrar. Eu acho que a esperança é, o Neymar ainda quer jogar uma Copa do Mundo, então vai se dedicar aí nessa reta final de carreira pra conseguir ter uma sequência de jogos, mas isso depende do lado físico dele, né? Porque o talento a gente sabe que tem. Agora a questão é, fisicamente, como o Neymar vai estar daqui nos próximos meses, né? Antes do Scheibe, esse período sem jogos por conta da Copa do Mundo de Clubes foi muito importante pra ele, né? Claro que a gente não acompanhou de perto como foi o período em que ele ficou, se ficou mais no departamento médico. Não teve polêmica, pelo menos, né? Não teve polêmica. Passou ileso. Então agora, esses próximos jogos, a gente vai ter... Porque a impressão que o Neymar deixou contra o Botafogo, muita gente tem falado muito da expulsão dele no toque de mão na bola, naquele lance. Mas o Neymar tava jogando muito antes da expulsão. Então agora a gente vai ter uma noção melhor do que o Neymar quer. Jogar bola, voltar à seleção brasileira, participar da Copa do Mundo, ou quer terminar a carreira no Santos, assim como o nosso ouvinte aqui relatou, Scheibe.
Tá até falando da Copa do Mundo de Clubes, né? Foi um aperitivo para a Copa do Mundo do ano que vem, de seleções também. A gente viu que a rotação, né? A intensidade dos jogos dos grandes clubes, principalmente pegando os 2 finalistas, né? A gente vê o PSG naquela rotação contra o Real Madrid, com o Dembélé na frente, jogando muita bola também. O próprio também com o João Pedro, o brasileiro João Pedro também, é outra intensidade, né? O físico desses jogadores também acabam pesando muito. A gente sabe que o jogo hoje está muito mais veloz, muito mais forte também. Não sei se o Neymar encaixaria justamente nesse parâmetro aí de uma disputa contra esses europeus aí que estão bem acima do nosso futebol, né, Julio? É isso, Fábio Scheibe, boa. Mandar abraço aqui pro Ricardo também, tá dizendo que o Corinthians vence hoje por 1-0, calando os críticos. E daqui a pouco a gente volta com mais participações aqui pelo nosso WhatsApp 998869070. Antônio Lupe, vamos lá com informações do futebol de Campinas. Começamos pelo Guarani, teve novidade no mercado da bola, né? Um nome que nós trouxemos aqui no período que você estava fora, com uma negociação praticamente encaminhada, e o Guarani ontem oficializou a reposição ao volante Natan, que foi pro Remo. O Natan foi pro Remo? Foi, não tá sabendo? Não tava sabendo. Eu pensei que ele tinha voltado pro Bragantino. Voltou para o Bragantino para ser reemprestado, né? Entendi. Bom, então, como o nosso glorioso Natan Camargo... Você desligou mesmo, isso é importante. Não, fiquei offline. Tem gente que fica acompanhando aí. Não, offline total. A única coisa que eu vi foi Ponte São Bernardo, porque era perto da volta, né? Então... Aí já pra ficar antenado. Isso. E Guarani e Ituano eu também assisti. O Guarani anunciou a contratação do Cadi Silva, 29 anos, jogador que estava no São Bernardo, porém, no Brno, no time lá do ABC Paulista, poucos jogos, apenas 7 partidas na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele entrou só um pouquinho no jogo contra o Itabaiana e ele foi utilizado aí na maioria das vezes na disputa do Campeonato Paulista. Porém, o Cadi Silva, ele teve uma trajetória bem legal em outro time ali do ABCD, que foi o Água Santa de Diadema. Ele fez parte do time que foi vice-campeão paulista em 2023, perdeu a final pro Palmeiras e depois ele fez 14 jogos e a maioria como titular. Ele foi pro Juventude, mas aí no time gaúcho, que na época disputava a Série B, tô falando do ano de 2023, ele não conseguiu ter uma sequência, foram apenas 7 jogos. Voltou depois pro Água Santa, disputou novamente o Campeonato Paulista em 2024 e jogou a Série C do ano passado pelo Londrina. Em 25 jogos do time paranaense, ele foi utilizado em 24 partidas e marcou 1 gol. É um jogador um pouco mais experiente que o Natan, 29 anos, Natan era jovem ainda, estava na casa ali dos 20 anos, então a diretoria do Guarani viu no Cadi a reposição para a saída do Natan Camargo. É a terceira contratação nessa janela de julho, não está descartada a possibilidade de mais reforços. Eu até estava como pauta nesse meu retorno, Júlio, observar a respeito da movimentação dos times da Série C, porque eu ainda preciso ver certinho, mas tenho quase certeza que somando as 2 janelas, tanto a da Copa do Mundo de Clubes quanto essa de julho, por enquanto ela ainda está aberta, o Guarani é um dos times que mais se reforçou ou mais contratou nesse período de janela, tanto da Copa do Mundo de Clubes quanto agora do início de julho. São 12 reforços. 12 reforços. 9 em junho e mais 3 agora. E 3 agora. Pois é, Fábio Scheibe, o Guarani se movimenta. Claro que alguns reforços do Guarani não estavam no planejamento inicial, porque o Guarani não esperava perder o Rafael Bilu, né, que foi pro Juventude, não esperava perder o Natan. Então aí teve que buscar o Gabriel Silva para a vaga do Bilu. Não, tecnicamente falando, acho que não são jogadores da mesma prateleira. O Cadi Silva, um jogador de 29 anos. O Natan tinha 19. 19, é verdade. Então assim, são jogadores também com carreiras diferentes. De qualquer maneira, o Guarani está no mercado para tentar manter aí essa pegada e seguir na briga pelo G8, Fábio. Faz parte do jogo, né, Júlio? A gente sabe que o Guarani, infelizmente, está numa divisão inferior, né? Então, nas divisões A, séries A, como foi no caso do Juventude também com o Bilu, o próprio a Série B também chega com mais investimento e acabam tirando jogadores que jogariam essa Série C pelo Guarani. Mas o Guarani se reforçou bem, né? Outro time praticamente. A gente sabe que o Bruno Costa também chegou muito bem, centroavante, né? Que estava no Volta Redonda. O próprio Diego Torres, o torcedor, até tá
está um pouco na bronca com ele ainda, não desempenhou o melhor futebol que pode ser apresentado, né, que foi apresentado já no Nordeste brasileiro principalmente, mas é um jogador que tem muita qualidade também, deu outra cara para o Guarani que mudou totalmente, né, agora nessa retomada no campeonato da Série C, não está no G8 da competição, mas está muito perto e tem tudo para assumir uma vaga no G8 e conseguir essa vaga aí na próxima fase da competição, que é a principal meta do Guarani nessa primeira etapa do campeonato. Eu acho que o Guarani se reforçou bem, tem ainda até o dia 2 de setembro, né? Muita coisa pode acontecer nessa janela, mas o Guarani está se reforçando bem e dando opções para o Marcelo poder treinar a equipe. O Nathan Camargo, que foi embora, ele no Campeonato Paulista ele foi muito bem. Ele até fez um golaço, se não me engano, eu não lembro contra quem foi o Água Santa. Isso, foi pré-derby. E me surpreendeu quando você falou a idade dele, 19 anos, e na Série C no começo, o Guarani não tinha um time legal, então assim, todo mundo caiu de rendimento naquele período. E depois, com a chegada de alguns jogadores, ele começou novamente a aparecer no meio-campo do Guarani. O Nathan Camargo é um jogador que a gente pode depositar aí uma esperança num futuro. Claro que vai depender muito do atleta, né, do Remo, ele ainda não jogou lá pelo time do Belém do Pará, mas eu achei que foi uma contratação muito interessante, foi uma indicação do ex-treinador do Guarani, o Maurício Souza, né, na base do Bragantino, mas eu acho que o Bragantino, se o Nathan, ele conseguir aí uma sequência de jogos numa Série B, num time como o Remo, que faz uma boa uma Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele pode aparecer aí num futuro breve, ou no Bragantino, no time principal, ou em outro grande time. Acho que foi um bom achado da diretoria, infelizmente acabou perdendo, que o Cadi tenha sorte e possa ajudar o Guarani aí na sequência da Série C. Agora, o São Bernardo fez jogo duro pro Cadi, tá? Uma informação de bastidores, e eu fiz a mesma pergunta pra essa fonte, porque assim, o Cadi não tava jogando, ele tinha um jogo só pelo São Bernardo, mas fez jogo duro. E o Cadi... Ele tinha 34 minutos na Série C. Que não C. é um jogo, né? Não é um jogo completo. E outra, a gente já falou disso também no seu período de ausência, a gente trouxe aqui na sexta-feira passada. O Cadi era o plano B do Guarani. Claro que o Guarani não vai falar na hora de apresentar lá amanhã 8h30, né? Apresentação. Acho que é amanhã. Ó, aqui o Cadi, nosso plano A. Nosso plano B. Não vai falar que é plano B, né? Tá. O plano A do Guarani era o Rodrigo Souza, que também pertence ao São Bernardo e está na Ponte Preta. O Guarani chegou a flertar aí com o Rodrigo Souza, que desceria a avenida. São Bernardo, ele tá em definitivo na Ponte. Mas o Rodrigo Souza desceria a avenida. Ah, tá. Aí o Eberlin segurou, e aí o Guarani foi até o São Bernardo buscar o Cadi. É o segundo jogador que o Guarani pega do São Bernardo, o Cauã Jesus. Verdade. E agora o Cadi. Talvez por conta disso o São Bernardo... Sabe quando o pessoal tá reunido na sala, os dirigentes, e fala assim, gente, o Guarani já levou 2 nossos, será que eles não serviam mesmo? Então, assim, às vezes fica com medo de, entre aspas, reforçar um concorrente, porque o objetivo do São Bernardo é o mesmo do Guarani, Série B de Campeonato Brasileiro. Então ali próximos, né? Na tabela de classificação, são times que estão em situação ali próximas. 11h48, daqui a pouco a gente volta pra falar da Ponte. Vai ouvir quem hoje, Lupe? O Luiz Felipe. Luiz Felipe, o camisa 27. O 27, o Coringa da Macaca. Daqui a pouco, então, o Luiz Felipe fala aqui na CBN. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa EPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Brasil derrotou a Argentina por 3-1, parciais de 25-21, 25-23, 24-26, 25-18 na madrugada dessa quarta-feira em Chiba, no Japão, na abertura da terceira etapa da Liga Masculina de Vôlei. Agora o time segue na liderança com 8 vitórias em 9 jogos. A única derrota da seleção até o momento foi para Cuba, 3-2 na primeira semana. Com o resultado, o Brasil garantiu matematicamente vaga nas quartas de final da Liga das Nações, que será entre os dias 30 de julho e 3 de agosto na cidade chinesa de Ningbo. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, agora 11 horas e 52 minutos. Antônio Lupa, informações da Ponte Preta com o seu convidado especial. Quem que é? Felipe, não, é? Só convidado. Só convidado. É só convidado. Não é especial? Não. Tá bom. Não é Tudo bem, desculpa. Não, é só um convidado para falar sobre essa briga na titularidade do lado direito da Ponte Preta para o jogo contra o Floresta. Luiz Felipe é uma das opções, tem também o Pacheco. Pacheco pegou dengue, né? Eu fiquei sabendo. Aí ele teve um problema aí, voltou, mas agora tá bem. E o João Gabriel, jovem formado na base da Ponte Preta, teve a primeira experiência contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. O Campeonato Paulista foi bem, já jogou pelo lado esquerdo, já jogou pelo lado direito e também é uma opção para a vaga do Maguinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fora do jogo contra o time cearense. O Luiz Felipe fala sobre essa oscilação da Ponte até agora na Série C do Campeonato Brasileiro e também sobre a briga pela titularidade para começar o jogo no próximo sábado no Majestoso. Futebol é assim, né, irmão? Tem jogo que a gente vai bem, tem jogo que a gente vai mal, mas não falta determinação, garra. A gente tem que pôr nosso ritmo, mas às vezes as coisas não acontecem. Sim, joga em qualquer lugar, o Coringa, né? Onde o treinador colocar, eu vou tentar dar meu melhor sempre. Não, irmão, acho que não afeta em nada não, isso é a opção do treinador. Eu faço minha parte, tento dar meu melhor sempre, treino bem, entro às vezes bem nos jogos. Não é todo jogo que a gente vai estar bem, né? E isso vai dar a opção do treinador. Sim, a gente espera ser um grande jogo, vamos dar nossa vida e vamos sair com os 3 pontos, se Deus quiser. Sim, irmão, às vezes a gente se precipita muito para tentar fazer as jogadas porque a torcida eles querem o resultado logo no começo do jogo, né? Que vai passando o tempo e complica. Mas a gente tem que ter cabeça no lugar
porque a torcida não pode ser um bicho-papão pra gente. A torcida sempre vai ser a motivação pra gente tentar vencer os jogos. Ô Júlio, mais do que essa dúvida na lateral direita, né? Tem a volta do Gé no ataque, o Gé que ficou fora contra o São Bernardo. Eu tô curioso para saber a formação que o técnico Alberto Valentim vai colocar em campo, porque na última partida em casa contra a equipe do Tombense, a Ponte não fez um jogo primoroso. A Ponte fez um primeiro tempo bem abaixo, teve dificuldade, assim como vai enfrentar o Floresta vai vir fechadinho. Igual o Tombense veio no primeiro tempo e disputando ali uma bola para sair no contra-ataque. Vai ser um jogo bem semelhante ao que foi contra a equipe do Tombense. A Ponte venceu por 1-0, gol de pênalti marcado pelo Elvis. Mas eu fico na expectativa de ver algo diferente na escalação do Valentim para tentar furar essa barreira defensiva que o Floresta deve colocar em prática contra a Ponte Preta no sábado, no Majestoso. Porque é aquilo que eu disse quando eu retornei, você não tava. Tô achando a Ponte muito previsível. Uma Ponte que, assim, não tem algumas soluções, sabe, para tentar quebrar uma linha defensiva, quebrar algum sistema de marcação mais forte do adversário. Eu tô achando a Ponte muito previsível nas partidas, principalmente jogando em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. Às vezes o jeito de jogar da Ponte, os adversários já detectaram e estão conseguindo anular os principais pontos fortes da equipe quando começou a Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu fico com essa curiosidade de saber se o Valentim vai fazer algo diferente ou vai manter aí essa formação que vem utilizando nos últimos jogos da Macaca. E aí, Fábio Scheib, quero te ouvir. A Ponte Preta precisa fazer valer o mando, né? Jogar em casa, jogar bem em casa vai ser primordial para a Ponte conseguir aí se manter nas primeiras colocações do campeonato, Fábio. Uma mudança quase que já determinada é a volta do Gé, né? Já está suspenso contra o São Bernardo, aquele esquema de 3 zagueiros deve ser desfeito pelo Alberto Valentim, não teve resultado na partida no ABC Paulista nesse último final de semana, foi até motivo de muitas críticas dos torcedores, né? Falta de criação da equipe também, o Elvis atuando ali como falso 9, acabou não rendendo frutos para a Ponte Preta. Com a volta do Gé, a gente sabe que tem um goleador agora, o Gé foi determinante também na vitória do Tombense, não fez o gol, mas sofreu o pênalti da partida, o Elvis acabou marcando o gol, mas para a Ponte Preta, como vocês disseram, é fundamental uma vitória, né? A gente sabe que tem uma gordura boa da Ponte Preta ainda, tá na segunda colocação, tá perto do objetivo que é a classificação à segunda fase, mas a torcida, o Luiz Felipe disse que não pode ser um bicho papão, mas tem que jogar junto com a equipe também, a equipe tem que mostrar, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Os dois têm que saber poder dar um ao outro o que querem, né? A torcida vai apoiar a equipe justamente se a equipe render os frutos que a torcida quer dentro de campo, e a Ponte Preta não está fazendo isso nas últimas partidas, acabou tendo um começo muito bom, mas agora parece que ficou estagnada. E a Ponte Preta, com uma vitória, praticamente já encaminha muito bem essa vaga, a segunda fase da competição. É fundamental, então, a vitória contra o Floresta, que é o 6º colocado. Subiu bastante na competição desde o início, né? Perfeitamente, Fábio. Se o Floresta surpreender a Ponte aqui em Campinas, Floresta tem 19, vai a 22. Fica um ponto da Ponte, que tem 23. Olha como é que tá embolado aí essa Série C do Brasileirão. Até olhando a projeção do Ogol, né? O site Ogol aponta aí que os times que conseguirem 30 pontos... 30? Terão 30? Então subiu bem, hein? Não, calma aí, pô. Os times que conseguirem 30 pontos têm 99% de chance de classificação. A Ponte está a 7. Inclusive, pode bater 30 no derby, né? Se ela faz 4 ou 6 pontos nos 2 próximos jogos, ela tem chance de bater 30 pontos no derby. Os times com 30 pontos têm 99% de chance de... Bate, né? 30 pontos é o garantido. É o garantido. Nos últimos 3 anos, 2 oitavos conseguiram com 29, Aparecidense em 22 e São Bernardo em 23. E ano passado foi o Remo com 26. O Náutico tem 47% de aproveitamento. O Náutico hoje é o 8º colocado. Se mantiver esse aproveitamento, o 8º colocado teria 27 pontos. É isso, né? Mais ou menos. Exatamente. Então, tô calculando aí, Fábio, que a Ponte tem uma chance legítima de nas próximas 3 rodadas, ou 4, vamos colocar uma meta mais tranquila. Ela tem 7 jogos para disputar. 7 pontos para fazer em 7 jogos? É uma meta bem confortável para a Ponte, né, Fábio?
bem confortável, sabendo que, lembrando também que depois do Floresta, a Ponte encara o Caxias, líder da competição fora de casa, e aí tem o derby, né? Também não é tão fácil assim conquistar esse ponto fora de casa contra o Caxias, mas ao longo dessas 7 últimas rodadas, é bem plausível a Ponte Preta conseguir essa margem aí para a classificação. Tô olhando aqui a artilharia da Série C do Campeonato Brasileiro. Iago Antônio Silva Santos, do Caxias, é o artilheiro com 5 gols. Iago Santos? Iago Antônio Silva Santos. 5 gols na Série C. Se eu te falar que ele jogou na Ponte em 2021, você acredita ou não? Fez 19 jogos, não marcou nenhum gol. Veio do Confiança. Iago. Mas qual é o sobrenome dele? Não o nome inteiro. O nome que ele joga. Iago Santos. Mas não é o do ano passado, né? Não. 2019. 2021. Aquele time que... Não lembro. Não conheço, Corsato. Tá bom. Bom, gente, 4 horas sem arena, certo? 4 horas sem arena, amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Espero vocês. Até lá, grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.